Fala aí galera, eu sou o Tei e você está preparado para ouvir isso? Se não, se prepare porque ela não vem. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre como a Banlist TCG, oh meu Deus, ela não vai ser lançada agora, tá? Então, eu fiz esse vídeo aqui em cima comentando com vocês sobre os palpites de Banlist e lá nesse vídeo de palpites de Banlist eu falei sobre os padrões da Banlist TCG por aqui, que já vinha de algum tempo. Esse padrão foi completamente quebrado e a Banlist que eu tava esperando que saísse em dezembro, não saiu. Hoje já é 19 de janeiro e a Banlist ainda não saiu. O que eu concluo é que ela não vem mais. E seguindo um padrão que rolou no ano passado, eu acho que é isso que vai se repetir por agora, tá? Se você não tá ligado no que eu tô falando, vamos tentar debater por que eu acho que não vai ter Banlist e eu não tô fazendo psicologia reversa não, hein? Não é dizendo que não vai ter Banlist pra na hora que eu postar o vídeo a Konami soltar a lista em seguida. Não é isso que eu tô querendo não, hein? Fica tranquilo. Vamos acompanhar porque o assunto é esse partido, então vamos lá. Então é o seguinte, mano. Se você não tá ligado, a Konami já tá engatilhada com a nova coleção de Burst Protocol para ser lançada muito, mas muito em breve. Aqui na página da própria Konami no booster do Burst Protocol, a gente tem aqui a data de lançamento dele como sendo em 6 de fevereiro. Eu achava que era no final de janeiro, mas é 6 de fevereiro, tá? Então, no comecinho de fevereiro, Burst Protocol vai ser lançado, que é a nova Main Collection. Só que aí eu te convido a pensar em qual é o impacto que o Burst Protocol vai ter no formato. Eu vou fazer um vídeo muito em breve comentando sobre as cartas de Burst Protocol. Eu já fiz comentários sobre algumas novidades que vão chegar, mas ultimamente vocês estão vendo muito vídeo meu falando sobre as coisas de Blazing Dominion, que é a nova coleção do ACG, que eu tô fazendo vídeo sobre esses decks pra poder pegar o hype, né, do lançamento das cartas e tal, mas quando tava anunciando o de Burst Protocol, eu também fiz vídeo comentando sobre. Dá uma olhada nessa playlist aqui em cima. Em breve eu vou entrar na semana de comentar coisas específicas dessa coleção que dropa pra gente em 6 de fevereiro. Agora, quais são os principais impactos que essa coleção vai trazer? Aqui é o lançamento da box no OCG, tá? Onde os principais arquétipos misturados aqui que vão causar impacto são: o Rocket tá recebendo suporte. Isso vai causar impacto? Eu acho que não, mas o Rocket tá vindo com novas cartas. Tem os Elven Notes, que é um deck novo da lore do Medius. Vai ser relevante? Eu acho um bom deck, mas eu não sei se vai ser relevante pro meta por enquanto, tá? Mas é o único deck efetivamente novo que tá vindo agora. Tem o Magnet Warrior, que tá recebendo suportes que são interessantes, mas que não vai causar nada demais no competitivo. Tem suporte de Rescue Ace vindo, legal. Tem suporte de Exorcist vindo, legal. Tem suporte de Doomsday vindo, legal. Mas nada disso muda nada com relação a elevar o nível dos decks a ponto de se tornar competidor no metagame. Pelo menos é o que eu acho de cara, tá? Dark Lord também tá recebendo cartas novas, mas não vai arranhar a camada do competitivo. O Elven Notes eu acho ainda que é um deck que pode ser que tem alguma coisa aí, mas é o máximo que dá. Além disso, um deck que tá recebendo suportes e que pode ter impacto é o deck de Radiance Typhon, tá? O Typhon tá vindo aqui com essa nova carta, além do novo Link 2 e uma nova Hand Trap. Um novo Link 2 e uma nova Hand Trap é o que tá vindo pro deck de Radiance Typhon, que é esse Link aqui, e a Hand Trap do Twin. Cadê a Hand Trap do Twin? Que é essa Hand Trap aqui, ó. Essas cartas vão ajudar o Typhon a virar uma coisa interessante. Além disso, tem suporte novo que tá vindo para o deck de Archmage, tá vindo suporte novo para o deck de Springam, tá vindo suporte novo pros decks do Justice Hunters, sim, tá tendo suporte. Pro Canine tá vindo suporte aqui, o Dracotail tá tendo suporte aqui, que é só uma fusão, e o Yuumi também tá recebendo suporte aqui com uma trap horrível, mas tá recebendo. Mas nada disso vai ter um impacto muito grande, né? Tem uma carta de DDD, tem carta de Assault Mode que tá vindo, tem o Springan, tem esse Bass, tem esse Synchro novo, que vai ser interessante de ser usado no deck de Kiltani, tá? Tem cartas Full Hire e aí por diante. Porém, impacto mesmo, de relevância no competitivo, uma coisa vai causar esse impacto, que é a staple do Forbidden Crown. Essa carta vai ser muito interessante, mas não é um arquétipo, é uma carta apenas, mas o que vai causar impacto como um deck é simplesmente o Albais branco. Essa é a carta que vai ser definidora do jogo. Para isso acontecer, ele tem que ter uma casa. Então essa é a carta que pode impactar o formato, causando uma mudança nele. Qual mudança que ele pode causar no formato? Aí, geralmente, as mudanças estão incluídas em
fazer com que um novo deck se torne competidor, isso é uma mudança relevante, né? Tinha um deck que não existia antes no meta e agora ele existe. Essa carta é deck do Despia, o Branded, né? O Despia passa a ser meta por causa dessa carta? Eu acho que não. Mas ele ainda assim é impactante, mesmo sem mudar o deck do topo do formato, que é o Dracoteio. Essa carta é muito boa no Dracoteio e por aqui acho eu que ele vai fazer o que ele fez no OCG, que é manter o Dracoteio no topo do jogo. O Dracoteio, já com limitação do Keto, recebeu essa carta em Burst Protocol e se tornou o principal deck, até porque os outros decks tinham sido irritados também, né? Por enquanto, o Dracoteio é o deck com maior uso, tá? Se a gente der uma olhada aqui na própria Yu-Gi-Oh! Meta, na parte de tier list, a gente vai dar uma olhada que o uso, isso aqui é a performance, tá? Dos decks dentro dos torneios. É realmente uma database realística e com os torneios rodando, né? Então o Dracoteio tem esse uso, o principal uso, seguido pelo Vanquish, seguido pelo Malice, e aí você tem os demais decks aqui, tá? Então esses são os principais decks de um período, né? Do último mês, por exemplo. Se a gente dá pra fazer um filtro de uma semana, não tem, mas o filtro de um mês, você tem isso aqui como sendo os principais decks. E o Dracoteio já tá no topo. Então a carta que vem pra mudar o formato, ela não muda o formato, ela mantém como ele tá. E aí, o que a Banlist vai fazer nesse cenário? O que a Banlist vai chegar pra fazer nesse cenário? O que ela vai ter que fazer pra dar mais relevância pra nova Main Collection? Isso é um ponto. Precisa de mudança no jogo pra nova Main Collection ter um maior protagonismo, porque com relação a questões comerciais, às vezes isso é um fator a ser levado em consideração. Se os decks do topo do formato, se eles não deixarem as coisas novas da nova coleção aparecer, isso é um problema, e aí é que entra aquela dinâmica de banlist baseada em questão monetária. Eu já fiz esse vídeo aqui em cima comentando sobre o real motivo da banlist existir, que você pode dar uma olhada ali em cima. Fiz esse vídeo há uns 2, 3 anos atrás, mas eu acho que ele ainda vale pra hoje em dia. Tem isso aqui nesse deck, nessa coleção? Eu acho que não. Não tem um deck novo que tá vindo pra tentar mudar a cara do formato. A principal carta que vem nessa coleção é pra dar vazão, pra melhorar um deck que já é o principal deck do momento, que é o Dracoteio. Então se uma Banlist vem agora, imagina, nós temos a principal carta do deck, da coleção, que é o Albaz Branco, e o melhor lugar de uso pra ela vender é o deck de Dracoteio. Se vem uma Banlist agora, eles vão mexer nos principais decks do formato. Significa que a Banlist que vem agora vai mexer no Dracoteio, sendo que o Dracoteio é o principal deck que vai usar o Albaz Branco? Eu acho que não. E se a Banlist que vem agora não for mexer no Dracoteio, ela vai mexer em quê? Ela vai mexer no Yuumi pra deixar o Dracoteio ser mais impactante? Ela vai mexer nos Canine pra tirar os predadores do Dracoteio? Eu acho que não. Aí é que a gente entra no momento do jogo parecido com o que a gente tinha quando lançou o Justice Hunters. Quando lançou a coleção do Justice Hunters, que eu posso pesquisar ele aqui pra deixar de plano de fundo. Justice Hunters. Quando essa coleção lançou no TCG, o contexto era o seguinte: nós tínhamos no meta o Mitsurugi Rizal e com Fiendsmith sendo usado no Mitsurugi, ou no Mitsurugi Rizal Fiendsmith, ou o Mitsurugi Fiendsmith, ou o Rizal Fiendsmith, e do outro lado tinha o Malice. Esses eram os decks do topo do formato. E o que iria acontecer? A gente já sabia que o Justice Hunter seria muito impactante, e muito provavelmente eles seriam meta mesmo sem uma banlist prévia nos outros decks. A Konami lançou aquela banlist que acabou banindo Feral Imps e tal, mas isso foi um pouco depois. Por quê? Como eu fiz esse vídeo aqui comentando que não iria ter banlist naquele momento. Eu tinha até parado de acompanhar o jogo, mas isso era meio cristalino pra mim, que naquele momento não faria sentido ter uma banlist. E até considerando o padrão que a Konami tinha adotado no ano anterior, eu imaginava que a banlist só sairia em setembro, repetindo o que rolou no ano anterior. Foi o que aconteceu. Mas as questões em volta dos decks do topo do meta ajudavam isso a acontecer. Por quê? Os novos decks, os novos decks não, né? Os decks daquele momento do meta, eles existiam, era o principal deck do meta. E os novos decks da nova coleção, por si só, já teriam força para desbancar os decks que até então eram meta. Então, vindo o Yuumi, o Dracoteio, o Vanquish Canine, eles já tinham poder, por serem novos e por serem bons, de se venderem, e eles já seriam os melhores decks do formato, mesmo sem uma banlist nos outros decks. Foi o que aconteceu. Quando a coleção do Justice Hunter chegou, ela já chegou fudendo tudo. No vídeo de retrospectiva, eu comento mais ou menos com vocês como que rolou os formatos, né? E o Justice Hunter lançando, de cara, eles já começaram a engolir o formato, mesmo sem banlist no Mitsu Rizal e no Malice também.
E por isso que eu achava que não ia ter lista. Porque não tinha incentivo comercial naquele momento de a Konami mexer nos decks que já existiam, porque se viesse uma lista antes do Justice Hunters, a lista ia servir exclusivamente para mexer no Malice, no Mits e no Ryzel. Ia ser só pra isso. E os decks que estavam vindo já seriam os melhores, mesmo assim. Não precisava dessa banlist. Então eles esperaram, deixaram os decks rodar, e depois eles deram uma banlist. Faltou lista no Malice? Faltou, mas deram banlist no Malice, banlist no Ryzel, uma banlist no Mitsu banindo Feral Imps, e ainda mexeram no Vanquish, coitado também. Enfim, mas eles esperaram, porque a nova coleção já causava impacto suficiente com novos decks. O que é que tem a ver com a nova coleção? A nova coleção, simplesmente, ela precisa de ajuda para poder ficar no topo. Eu acho que o objetivo dessa box não foi colocar nenhum deck no meta. Foi uma coleção lançada para dar muito suporte para muitos decks e lançar um deck novo que é o Elven Notes. Fora isso, ela não é uma coleção lançada para colocar decks no meta. Ela é uma box lançada que vai lançar algumas cartas impactantes. Essas cartas, para serem impactantes, elas têm que impactar em algum lugar. E o local de impacto é no Dracoteio. Então, vi uma banlist agora, eu acho que é uma banlist que demanda lista nos Justice Hunters, demanda lista no Dracoteio, e eu espero que eles não lancem a banlist agora. E já que chegou nesse ponto, eu espero que eles não lancem uma banlist agora. Porque o meta vai mudar muito pouco, o formato vai mudar pouco em relação aos decks do topo, tá? Acho eu, nesse momento. E o Albaz Branco vai vir e vai ser incorporado no Dracoteio, deixando ele como talvez continuando sendo a principal opção do formato, tá? Porém, os outros decks ainda existem, ainda estão sem banlist, e eu acho que é o momento daqueles em que você segura a banlist, lança o formato, vê qual é o comportamento, deixa um mês rodando, e aí a banlist vem. É isso que tem que acontecer, porque aí sim você vai ter deixado rodando um mês de Dracoteio com Branded e decidir se vai precisar, se, primeiro, consolidou? Fez sentido com a expectativa que a gente tinha? O Dracoteio de fato se tornou a melhor opção? Se sim, ok, talvez agora a gente precise mexer no Dracoteio, porque lembrando, ele foi lançado em 1º de agosto. Mas, 1º de agosto é pouco tempo. No OCG, o Dracoteio teve o primeiro hit em setembro, e ele foi lançado em março. Então demorou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses rodando. Se bem que a gente já tá chegando no 6º mês aqui, né? Mas ele foi ter o segundo hit, e olha só, ele teve 2 hits em 2 banlists, mano. O Keto em uma lista, e o Mululu na outra lista, em que ele já era o melhor deck do formato. Eu não acho que eles vão fazer algo... Eu não acho que eles vão demorar tanto pra dar um hit por aqui, mas eu não acho que é o propósito dele dar em hits agressivos por enquanto. Então, se não é a proposta dar hits agressivos por enquanto nesses decks, até pra poder vender as coisas novas, porque depende do Dracoteio ser muito bom pra continuar, pra essa carta ser impactante de fato, porque o Dracoteio precisa de ajuda, ainda no formato, né? Então, eu acho que eles não vão lançar a lista agora, e eu espero que eles não lancem a banlist agora. E já que chegamos nesse ponto, o formato precisa rodar, e aí sim uma nova banlist vai ser feita em cima dos acontecimentos, e dessa vez não prevenindo, não sendo uma banlist preventiva, vai ser uma banlist reativa, vendo o que aconteceu para depois a banlist colar, tá? Então é por isso que eu acho que não vai ter banlist por enquanto. É claro que toda aquela questão que eu já comentei lá no outro vídeo continua valendo, tá? No meu vídeo de previsão de banlist. Continua valendo e a gente ainda tem um monte de questões que também impedem uma banlist de vir agora. Por exemplo, a banlist no Mitsurugi, você acha que vai sair? É claro que não, o Mitsurugi tá recebendo o Legendary Modern Decks daqui a pouco, então não vai ter banlist no Habakiri, por exemplo, no Prayers, que muita gente queria, desde a banlist de setembro, eu queria que pelo menos o Prayers fosse mexido, além do Feral Imps, tá? Me surpreendi que eles não fizeram, mas enfim, Mitsurugi Ritual A1, tá vindo um novo Demise aí. Banir o Mitsurugi Mirror pra cortar o Pré Preparation of Rites, eu gosto, mas eu não acho que vai rolar. Limitar o Pré-Prep igual eles fizeram no OCG, ou colocar o Mitsurugi Purification banido igual aquele vídeo que o vídeo que eu fiz comentando sobre o banimento do Flame que o Paulo citou. Pode ser. E no Dracoteio, eles vão fazer só o que eles fizeram lá no OCG, soltando uma banlist agora, que é o quê? Limitar o Keto. Ou limitar a Faimena, que eu vi algumas pessoas falando, vai limitar a Faimena. É isso que eles vão fazer? No Yume, eles vão colocar o Marshmallow A2, o Gato Garra 2, sabe? Tomara que nem venha a banlist, porque olha só a força que é, o impacto é baixo. O impacto é baixo porque os decks são relativamente recentes. E a carta nova, que é o Albaz Branco, precisa de uma casa.
No máximo seria pra dar lista no Canine, pra deixar o Dracotail mais livre, mas eu acho que isso não vai rolar, entende? Então, é mais ou menos por aí, mano. Tem hits que eu quero que aconteça, né, que eu não comentei lá no outro vídeo, que é o Zombie Vampire, que não vai rolar, porque tá tendo reprint agora no deck da Charmer, e também o Saryuja por causa do Vanquish Canine, também seria algo interessante de rolar. Porém, não vai ter banlist por enquanto. E é pelo menos é o que eu acho. O que é que você acha? É basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais, e tchau. Listen.